então? A minha infância foi uma infância muito tranquila, né? Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, a gente passou uma parte da infância lá. E logo após eu tinha mais ou menos 8 anos, a gente retornou para o estado de Pernambuco. E uma infância muito tranquila, né? Aceitei Jesus a primeira vez com 12 anos de idade, onde eu fiz parte do Ministério de Madureira. E fazia obra, era de grupo de gesto, eu sempre fui muito empenhada dentro do ministério. O que tinha, eu estava muito envolvida, né? Nesse tempo, minha mãe, ela não era evangélica, né? Então, por ela não ser evangélica, era muito complicado. Eu, sendo uma jovem no começo da infância, né? Da juventude, ser evangélica com ela se opondo a isso. Chegou até a situação que até hoje eu ainda brinco com ela, que tudo que eu vivi foi para ela pagar um pouquinho o preço, porque já teve situação dela ir lá e me tirar de dentro da igreja. É mesmo? Ela me puxou, tirou dentro da igreja e depois ela sentiu um pouco na pele, um pouco um processo, né? Então, eu com 12 anos de idade fazia obra, até que eu conheci um jovem, foi meu primeiro namorado. Sim. Primeiramente, eu não queria namorar com ele, né? Esse jovem que eu conheci. Ainda não foi o que eu passei o processo com ele. Então, esse rapaz, ele sempre ficava atrás de mim, querendo namorar comigo, e eu dizia que não. Esse foi a primeira fogueira que Deus ele me permitiu pular. Então, eu não queria. Até que eu cheguei um dia, contei pra minha mãe, ó, tem um menino lá na escola que tá querendo namorar comigo, mas ele fica me chateando, mas eu não quero namorar com ele. Aí ela falou, num tom de ameaça, disse, manda ele vir falar comigo. Aí quando cheguei na escola, ele começou a me chavecar, eu disse, vai falar com minha mãe. Quando chegou a noite, o menino tava lá, na porta da minha casa, pedindo pra namorar comigo. Eu disse, mãe, não deixa, eu não quero namorar com ele. Depois chega minha mãe, né, com cara de paisagem, e disse, rapaz, ele é tão bonzinho, namore com ele. Eu meio que namorei forçado com ele. E eu queria arrumar alguma situação pra não estar com ele mais. Até que eu terminei, ele chorava. Todo dia ele estava na porta da minha casa. Chorava. E eu desdenhava dele. Ria, fazia zoeira da cara do coitado. Até que uma menina do mesmo grupo que eu começou a namorar com ele. E ela veio me dizer, Anny, eu tô namorando com ele, tem algum problema? Eu disse, não, graças a Deus. Porque eu não gosto dele. Então, ela começou a namorar com ele e pouco tempo depois ele assassinou ela. Por conta de ciúme, ele era muito ciumento e tinha conturbação no relacionamento deles. Acabou que ele matou ela. Então, essa, já na juventude, eu já pulei essa fogueira. O tempo passou, a gente só... Às vezes a gente aparentemente, né? Aparentemente é tão bonzinho, mas só na convivência que a gente sabe quem é quem. Então, o tempo passou, né? Continuei da igreja, fazendo a obra, até que tinha um rapaz, onde eu morava, que era muito amigo do meu irmão, era carne e unha. E eu comecei a me interessar por ele, e ele por mim também. Mas a minha mãe, ela não aceitava. Ela não aceitava. E mesmo assim, eu continuei namorando escondido com ele. Minha mãe não aceitava. E eu disse, não, eu quero continuar o relacionamento com ele. Até que comecei a usar drogas com ele. Ele é uma droga que é muito usada lá onde a gente mora, é a cola. Então eu comecei a cheirar cola, ver a que ponto eu cheguei. De uma jovem que fazia obra na igreja a começar a entrar no mundo das drogas, por conta de desobediência, né? Me afastei da igreja, não escutei minha mãe e comecei a me relacionar mais a fundo com ele. Comecei a usar droga até que minha mãe, ela disse, olha, decida o que você quer da sua vida. Ou você fica em casa, tudo direitinho, ou você vai embora morar com ele. Eu não quis nem pensar. Nem pensou duas Peguei vezes.
A mãe dele sempre me aceitou, ela gostava muito de mim, como até hoje a gente, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Mas a gente vivia um relacionamento muito conturbado, né? Porque a gente era muito novo. E geralmente um casal muito novo, ainda mais quando não tá dentro do caminho do Senhor, não sabe o que é o contexto de um relacionamento, um contexto do que é um casamento. Então, eu era muito agressiva. Ele, lá onde a gente mora, agora parou mais, mas tinha os famosos baile funk, né? O quebra-quebra, lado A, lado B. E ele gostava muito de ir pra baile funk. Inclusive ele, da comunidade da gente, era um dos caras que mais brigava. E eu topava esse cara frente a frente, mano a mano. A gente brigava que nem homem. Era soco vai, soco vem, pontapé. Se um caísse, acabou. Era só pisada. Era uma coisa horrível. Era um relacionamento muito, muito difícil. Conturbado, né? Muito conturbado, mas a gente se gostava bastante. Foi até que eu tive meu primeiro filho, nasceu Vinícius, né? Foi um presente de aniversário, eu engravidei, eu tinha 17 anos, aí eu completei ano no dia 5 de junho, e no dia 8 ele nasceu. Aí veio o primeiro Vinícius, ele era muito apegado com o pai dele era apaixonado por ele, e aconteceu os desvaneios da minha vida, né? O que aconteceu? A gente era um casal que a gente se dava, entre aspas, bem. A gente conversava, você quer sair, você sai, eu quero sair, eu saio. Até que eu fui sair, fui para lá a gente costuma chamar brega. A gente foi pro brega, ele ficou em casa, eu fui pro brega. E tinha uma pessoa que ele sempre, mesmo sabendo que eu era casado, ele chavecava. E eu nunca quis, porque eu sempre fui uma pessoa muito posturada. Se vai trair, pra que tá junto? Então, se não dá certo, separa. Mas, nesse dia, a gente tinha bebido. A gente bebeu muito. E na hora da volta, acabou que aconteceu que eu fiquei com esse rapaz. Traí ele. E na hora eu disse, rapaz, isso aí eu acho que deu besteira. E o que deu? Engravidei desse rapaz. E nesse tempo, quando eu soube que eu estava grávida, eu já fiquei em desespero. Por quê? Porque o meu marido já tinha entrado para o tráfico. Ele já tinha começado a fazer homicídios. E eu disse, e agora? Eu sempre fui muito clara. Se eu errei, eu chego lá, abro o jogo, falo a verdade. Uma coisa que eu nunca gostei foi de mentira. Mas eu disse, e agora? Se eu contar isso para ele, ele vai me matar. E eu fiquei na interrogação. Eu disse, e agora? O tempo passou. A gravidez avançou e eu não falei nada. Até que eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu disse, Deus, ele pode me matar, ou matar meu filho, mas essa mentira eu não vou carregar para o resto da vida. Então, se eu errei, eu vou lá tentar me retratar com ele, vou conversar toda a situação. Se ele tiver que me matar, ele vai me matar. Se não, ele me perdoa. E eu entrei dentro de uma campanha na igreja. Eu nunca gostei muito de campanha. Eu sempre costumava dizer que campanha é meio que barganha, né? A gente dá algo a Deus em troca de receber alguma coisa. Deus, ele não trabalha com barganha. Deus, ele trabalha com propósito. Mas eu disse, não, Deus, eu vou te apresentar essa causa. E nesse tempo, ele já não podia mais ficar lá dentro da nossa comunidade. Porque ele tinha trocado tiro com a polícia. Ele era meio Bem complicado. machão, né? Ele trocou tiro com a polícia, logo com o quê? Com o GAT, né? Que é o grupo de ação tática itinerante. Então, naquele tempo, quem trocasse até hoje, trocar tiro com gato é pedir para morrer. Sim. Então, ele trocou e teve que sair. Foi para outra cidade. Enquanto ele estava nessa cidade, eu entrei dentro dessa campanha e disse, Deus, eu vou abrir o jogo e vou contar toda a verdade para ele. Sendo que isso foi numa sexta-feira. Eu convidei ele para ir para a igreja no domingo. Eu disse, vamos para a igreja no domingo? Ele disse, vamos. Eu disse, pronto, então a oportunidade é essa. No domingo, depois do culto, eu vou contar tudo o que aconteceu.